Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Esse é um momento de recepção dos mestrandos da turma de 2021, tá? A aula contará com a tradução em Libras, que será feita pelos intérpretes Lino Arlen e Jonathan Cardoso, intérpretes da universidade, tá? O Programa de Pós-Graduação em Educação da UFOPA foi criado em 2012 sob a coordenação do professor doutor Anselmo Colares. A junção de esforços dos doutores em educação e de áreas afins possibilitou, no mesmo ano, a submissão da proposta de criação do curso, que foi aprovado pela CAPES em 2013, para a oferta de 25 vagas anuais. A primeira seleção ocorreu em novembro de 2013 e as atividades letivas iniciaram em março de 2014. O mestrado tem como área de concentração a educação na Amazônia e 3 linhas de pesquisa independentes: História, Política e Gestão Educacional na Amazônia, Conhecimento e Formação na Educação Escolar e Formação Humana em Contextos Formais e Não Formais na Amazônia. Tá? Atualmente, o PPGE é coordenado pelo professor doutor Luiz Percival Leme Brito e pela professora doutora Maria Lília Colares. Acho que eu errei o nome. Enfim, esse ano, em função da pandemia, a nossa aula inaugural está sendo de forma remota. E, em nome da coordenação, agradecemos a presença de todos. Esse ano, a aula inaugural terá a conferência com o tema A Formação Intelectual na Pós-Graduação, que será ministrada pelo professor doutor Newton Duarte, contando com a mediação do professor doutor Luiz Percival. Vamos à apresentação dos professores. O professor doutor Luiz Percival graduou-se em Letras pelo Instituto de Estudos da Linguagem na Universidade Estadual de Campinas, onde também fez mestrado e doutorado em Linguística. Ele é professor da Universidade Federal do Oeste do Pará desde abril de 2010, onde atua nos cursos de graduação de Pedagogia e Letras e nos programas de mestrado profissional em Letras e pós-graduação em Educação, do qual ele é coordenador. Ele coordena o LELIT, que é o Grupo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Leitura, Escrita e Literatura na escola, e suas pesquisas concentram-se em torno de processos e dinâmicas de ensino e de aprendizagem de leitura e escrita nas dimensões da educação escolar. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Um dia de alegria nesses tempos sombrios. Agora, o professor Newton Duarte. O professor Newton Duarte graduou-se em Pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos em 1985 e obteve o título de mestre em Educação pela mesma universidade em 87. Defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp em 92 e desde 88 ele é docente da Unesp e leciona no campus de Araraquara. Coordena o grupo de pesquisa Estudos Marxistas em Educação, que conta com pesquisadores de várias universidades brasileiras. É pesquisador associado do Instituto de Humanidades da Universidade Simon Fraser, em Vancouver, no Canadá. Ele é autor de livros, capítulos de livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, dentre os quais destacamos os conteúdos escolares e a ressurreição dos mortos e a individualidade para si. Seus atuais projetos de pesquisa são Fundamentos Éticos da Pedagogia Histórico-Crítica e Relações entre Determinismo e Liberdade em Lukács e Gramsci e Arte e Formação Humana em Lukács e Vygotsky. A perspectiva marxista em educação e as pedagogias contemporâneas. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, professor Luiz Percival. Boa tarde, Daniele, Lino. Eu queria começar assim, primeiro apresentando meus tributos, né, minha homenagem, minha solidariedade aos familiares dos
já ultrapassamos o número de 565 mil mortos em decorrência da Covid-19, da pandemia, que sabemos que foi agravada aqui no Brasil em razão das atitudes do governo federal, né, mandado pelo presidente da República. Então, é muito triste tudo isso que estamos vivendo no nosso país e não posso deixar de começar sem apresentar meus respeitos, minha solidariedade para com os familiares desse mais de 500 mil de vítimas no Brasil. Mas também manifestar, sim. Antes de iniciar a conferência, posso só dar um aviso? Pode. Mas então, tá bom. Deixa eu só terminar essa saudação. Sem problema. Desculpa. Tá. Te passo aí a sequência do protocolo, tá bem. E que também dizer do meu sentimento de ambíguo, né, de participar dessa aula inaugural, como de outras atividades das quais tenho participado. O sentimento é ambíguo porque, por um lado, a satisfação, né, de participar de uma atividade como essa, satisfação de participar da aula inaugural para a turma ingressante no mestrado em Educação da Universidade do Oeste do Pará, de 2021. Fico muito satisfeito de poder participar disso, mas também, né, entristecido por fazer isso à distância. Seria muito melhor se eu pudesse fazer isso presencialmente com vocês, conversando com os alunos, dialogando, né? Mas o que é possível nesse momento é fazermos dessa forma. Então, antes de iniciar, devolvo a palavra aí para a Daniele. Tudo bem. Então, só queria passar um aviso rapidinho para vocês, que é importante para quem está participando, assistindo a live ao vivo, tá? Então, os participantes que tiverem interesse em obter a certificação da conferência, eles podem preencher um formulário que será disponibilizado no chat do YouTube. Eu vou disponibilizar o link daqui a pouco. O acesso aos certificados é pelo número do CPF na plataforma de certificados da UFOPA. E já os alunos da turma do mestrado 2021, eles não têm direito a certificado porque é uma atividade obrigatória do curso, tá? Dito isso, convido o professor Percival para proferir as palavras iniciais de abertura, tá? E depois assumir a função de mediador nessa conferência, nessa aula inaugural. Muito bem. Bom, é evidente para nós a presença de um intelectual do nível do Newton é uma... Muito baixo, professor, a sua voz. Uma satisfação muito grande. Poucos intelectuais brasileiros têm coragem e a radicalidade que ele tem. Eu digo coragem porque é sempre mais fácil a gente dizer o que o vulgo, o que o pensamento mediano deseja, do que você enfrentar, inclusive no meio acadêmico, com tanta profundidade, tanta determinação, questões tão difíceis como essas que ele traz sistematicamente para a gente, e dos embates que ele enfrenta e assume e sempre com muita clareza e muita força. Por isso que a gente fala em coragem. Determinação porque ele tem uma longa carreira em que ele vem, apesar de tudo, de todas as contrariedades no mundo que se produz cada vez mais com referenciais em que predominam o egoísmo, a ignorância, um subjetivismo vazio, não a subjetividade plena, ele trazer esse tema com tanta determinação e tanta força. Então, é muito bom. Eu dizia para ele há pouco, e esse é um dos muitos motivos, teria para convidá-lo, das nossas dificuldades de desenvolver um programa de pós-graduação numa região que tem tantas dificuldades, tantas carências. Não é? Ele mora em Araraquara. Araraquara é uma cidade
que tem menor em população do que Santarém, não vou dizer nem extensão territorial, mas que tem um PIB muito superior e que tem umas condições de realização e de desenvolvimento muito maiores do que Santarém. Um aluno nosso na pós-graduação, se ele quiser assistir uma conferência presencial, se ele quiser participar de um evento qualquer, ele tem que fazer um esforço gigantesco, um custo altíssimo. Um aluno de formação em Araraquara tem a 40 quilômetros São Carlos, a 200 quilômetros Campinas, a 300 quilômetros São Paulo, tem Piracicaba, tem Ribeirão Preto, tem, e não muito distante, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, enfim, tem uma disponibilidade de recursos, além de pertencer a instituições que têm muito mais também, muito mais cursos, muito mais força nesse sentido. Então, isso é um esforço muito grande, é muito difícil. E eu entendo, tenho dito isso, que na medida que a gente reconhece a nossa pequenez, é a nossa primeira grande virtude, porque é reconhecendo essa dificuldade que a gente tem condições de pensar em como superá-la. Então, seria absolutamente inócuo a gente achar que nós podemos. Né? Nós podemos ter algum desejo, mas precisaremos muito. Então, pensar o que é a formação do aluno neste programa, e um programa que não tendo doutorado, temos um doutorado em rede, mas não um doutorado específico, ele por alguns anos, pelo menos, e infelizmente eu creio que por muitos anos ainda, é quase que um curso de conclusão, né? O limite possível neste momento para a nossa região. Isso também traz responsabilidades muito grandes, assim como também o fato de que o nosso perfil típico de graduação também traz alunos que tiveram menos oportunidades no seu desenvolvimento intelectual, na sua formação intelectual, e por isso o programa acaba tendo que ter um caráter propedêutico, não próprio, talvez, das instituições contemporâneas na pós-graduação. Então, tudo isso cria um ambiente em que a reflexão é muito importante para que nós possamos ter um caminho, possamos ter uma luz e uma ideia bem definida de o que podemos e o que queremos e como fazer para que isso realmente aconteça. Então, eu acho que esse é um ponto que me parece importantíssimo de reflexão, e eu passo ao professor Newton. Lembrando, vocês já sabem que ele também já sabe que nós o informamos que vocês o leram para ingressar e leram em algumas disciplinas os trabalhos deles, e, portanto, acho que teremos um diálogo muito bom, né, com uma pessoa que, de certa forma, nós já conhecemos. Né? Então, é isso, professor Newton. Eu agradeço a sua presença, a sua solicitude de estar conosco, e passo a palavra. Obrigado, professor Luiz Percival. Obrigado, agradeço ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará por essa oportunidade de poder conversar com colegas, professores da pós-graduação, com estudantes da pós-graduação e, como eu disse, infelizmente é nesse formato, né, em que a gente fica mais limitado nas interações com os estudantes, mas talvez a gente possa aí pensar em alguma outra atividade, num outro momento com os estudantes da pós-graduação, mesmo que seja usando a tecnologia remota, mas de alguma outra forma em que eu possa dialogar mais diretamente com os estudantes, né? Hoje é uma aula inaugural, então uma aula inaugural, ela procura contribuir para, digamos assim, o tom, para dar o tom do início, né, dos trabalhos de formação que serão realizados com essas alunas, esses alunos que ingressam agora no mestrado em educação. Em educação já há bastante tempo. Eu terminei o meu doutorado em outubro de 92,
E poucos anos depois, eu já dei início à minha participação, como eu já era docente da Unesp, e eu iniciei na Unesp em março de 1988, no campus de Marília. Depois, de um ano e meio depois, eu me transferi para o campus de Araraquara, onde leciono até hoje, mas quando terminei o doutorado, aqui em Araraquara ainda não existia a pós em educação, e existia a pós em educação no campus de Marília. Então, eu me credenciei como professor da pós-graduação do campus de Marília e comecei, então, a atuar na formação de mestrandos e depois de doutorandos. E aí, em 1997, nós criamos o programa de pós-graduação em educação escolar aqui em Araraquara, né, também Unesp, e esse programa no qual eu atuo até hoje, né, orientando mestrandos, doutorandos, ministrando disciplinas, desenvolvendo pesquisas, coordenando grupo de pesquisa. Então, esse é um ambiente que me é familiar, né? É o meu ambiente de trabalho, além da graduação, é claro, né, com curso de pedagogia e outras licenciaturas que temos aqui na Unesp de Araraquara. E refletir sobre a formação de intelectuais na pós-graduação, né, e no caso nosso, pós-graduação em educação, né, é algo necessário pelo próprio trabalho que eu realizo, né? Afinal, se eu trabalho já há bastante tempo com a formação de mestrandos e doutorandos em educação, eu preciso pensar sobre isso. O que é formar mestrandos e doutorandos em educação? Que tipo de mestres e doutores os programas de pós-graduação em educação no Brasil têm formado? Qual o perfil almejado desses intelectuais? E foi pensando nessas questões que, em 2006, portanto, já se vão 15 anos, né? Eu escrevi um artigo que vocês, então, tomaram já contato com ele, intitulado A Pesquisa e a Formação de Intelectuais Críticos na Pós-Graduação em Educação. A pesquisa e a formação de intelectuais críticos na pós-graduação em educação, que foi publicado pela revista Perspectiva, uma revista da Universidade Federal de Santa Catarina, então no ano de 2006. Aliás, aproveito para então dizer, né, que quem não saiba, há uma página na internet que eu tenho alimentado com os meus artigos. Então, eu procuro estar sempre atualizando e colocando os meus artigos nessa página, embora eles estejam, em geral, nas páginas das revistas que os publicam, etc. Mas eu coloco ali artigos, eu coloco capítulos de livro, então eu procuro reunir naquela página textos meus que eu tenha escrito, que estejam sendo publicados. Então, para vocês acharem essa página, não é difícil. Em qualquer desses sistemas de busca da internet, como o Google ou outro qualquer, vocês digitem lá o meu nome, Newton Duarte, e depois coloquem a palavra academia. Newton Duarte, academia. E aí vocês localizam essa página para baixarem livremente, gratuitamente, a maior parte dos meus escritos, né? Não tem tudo lá, mas a maior parte vocês poderão encontrar lá. Bom, então este artigo, né, foi escrito em 2006. E foi um artigo que eu escrevi com a intenção
de provocar uma discussão, uma reflexão, uma análise crítica sobre a formação de intelectuais na pós-graduação em educação. Porque eu já estava, naquela altura, naquela época, muito preocupado com a direção que vinha tomando a formação de intelectuais na pós-graduação em educação, por influência muito forte daquilo que chamei de universo ideológico neoliberal e pós-moderno. Eu diria que esse universo ideológico neoliberal e pós-moderno foi dominando a pós-graduação em educação de uma tal maneira, né, que foi encaminhando a pós-graduação em educação numa direção que eu diria oposta àquela que seria desejável numa perspectiva de formação de intelectuais críticos, né? Seja pela imposição de um modelo produtivista de pós-graduação, e então eu daqui a pouco vou falar um pouco sobre esse modelo produtivista que está relacionado ao sistema de avaliação da pós-graduação. Na verdade, ele está relacionado a toda uma concepção do que seja o trabalho do docente universitário, do pesquisador nas universidades, uma concepção que existe em muitos países no mundo todo, né? E, além da imposição desse modelo produtivista, também a difusão de todo um conjunto de ideias que fazem parte do senso comum neoliberal e fazem parte também de uma visão de mundo pós-moderna, uma mistura de neoliberalismo e pós-modernismo que acabou influenciando muito a pesquisa em educação no Brasil. Então, em 2006, eu estava bastante preocupado com essa questão e escrevi esse texto para provocar uma reflexão. E vou falar um pouco com vocês, né, de algumas das ideias do texto. Eu sei que vocês já leram, mas eu gostaria de ressaltar, destacar algumas dessas ideias. Só que, como eu disse, já se passaram 15 anos. Nesses 15 anos, né, muita coisa aconteceu no mundo e no Brasil. O obscurantismo beligerante, ou seja, essa visão que a ultradireita tem defendido, tem espalhado, tem disseminado, né, tomou conta de boa parte da realidade sociocultural brasileira, né? Uma visão de mundo que deliberadamente ataca a produção e a difusão do conhecimento. Esse obscurantismo beligerante, porém, não é um fenômeno isolado, não é um fenômeno circunscrito a grupos minoritários de alguns malucos de ultradireita, né, que dizem que a Terra é plana, que Covid tem que ser enfrentada com cloroquina e uma série de outras coisas assim. Não, o obscurantismo, ele não é isso, né? Se fosse só isso, se fosse umas maluquices de alguns grupos minoritários, né, ainda que perigosos, ainda que no poder e assim por diante, isso seria mais fácil de se enfrentar. Entretanto, o obscurantismo não é só isso. O obscurantismo está conectado a todo um conjunto de processos que vem ocorrendo na sociedade capitalista desde
das últimas décadas, eu diria das 2 ou 3 últimas décadas do século passado, né? E essas 2 décadas deste século. Então, nós estamos falando aí de um período já de 40 a 50 anos, 4 ou 5 décadas, em que o capitalismo entrou, digamos assim, numa nova fase, numa fase de reestruturação, numa fase de radicalização dos ataques à classe trabalhadora, numa fase de radicalização da exploração do trabalho, da destruição da natureza, do aumento das desigualdades sociais, da violência exercida pela lógica, exercida e muitas vezes potencializada pela lógica dessa sociedade, que é a sociedade capitalista. Então, o obscurantismo, por exemplo, está relacionado, ele cresceu, né, num solo que foi germinado pelo neoliberalismo. As ideias do neoliberalismo, o senso comum neoliberal, criou um terreno muito fértil para o obscurantismo. Mas é pior ainda. Também ajudou muito o crescimento do obscurantismo, um certo conjunto de ideias que se apresenta como sendo de esquerda, mas que, na verdade, jogou água no mesmo moinho movimentado pela ideologia capitalista, pela ideologia neoliberal. Então, vocês me perdoem, eu estou com um pouco de dificuldade de falar, porque eu estou ainda com uma gripe, que quase que eu cancelo a nossa aula aqui por causa dessa gripe, então, de vez em quando, fica meio difícil. Mas então, como eu estava dizendo, desde que eu escrevi esse texto até agora, 15 anos, o obscurantismo cresceu de maneira agressiva, ruidosa e impactante no mundo todo, né? O Donald Trump nos Estados Unidos foi um fenômeno, né? O trumpismo, quer dizer, toda aquela cultura, aquele contingente de seguidores do Donald Trump nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nós sabemos muito bem, né? O resultado das eleições de 2018, expressando claramente o apoio ao obscurantismo por uma parcela não pequena da sociedade brasileira, alguns dos quais agora estão dizendo que se arrependeram, né? E eu fico um pouco em dúvida, se arrependeram em relação a quê, né? O que não estava claro, né? O que eles não tinham percebido? Para mim estava tudo muito claro, né? O que se defendia em nome do obscurantismo. Bem, mas enfim, bastante coisa mudou de 2006 para cá, né? Entretanto, continuamos, né, na mesma sociedade capitalista. A crise do capitalismo acentuou-se ainda mais, né? Em 2008 tivemos a grande crise do sistema financeiro norte-americano, impactando a economia capitalista mundial, né? Crise essa que continuou a reverberar após 2008 e que agora, com a pandemia, se agravou ainda mais. Mas é claro que se agravou para a classe trabalhadora, se agravou para os pobres. A crise não se agravou para a grande burguesia. Ao contrário,
a grande burguesia se beneficia da crise. A grande burguesia continua a viver como vive, né? A ter os seus benefícios, os seus privilégios assegurados, independentemente da crise, ou até beneficiando-se, aproveitando-se dela, né? Aproveito até para sugerir um filme que mostra isso em relação à crise lá de 2008, a qual eu fiz referência, né? O título em inglês é Margin Call, e o título em português do filme, eu acho que é O Dia Antes do Fim, se eu não me engano. Acho que é O Dia Antes do Fim. E o título em inglês é Margin Call, que mostra de uma maneira interessante esse processo de como, na crise, né, as pessoas vão perdendo seu emprego, as pessoas vão vendo do dia para a noite suas expectativas profissionais sendo liquidadas, né? Mas quem está no topo permanece, né, com seus privilégios, enfim, com o seu poder econômico. Então, muita coisa mudou. E a pós-graduação no Brasil, nesse período, a pós-graduação em educação também passou por mudanças, né? Houve uma ampliação da pós-graduação, então mais programas de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. Houve a implantação, a consolidação, chamemos assim, se é que alguma coisa nesse capitalismo contemporâneo possa ser considerada consolidada, né? Mas houve uma certa consolidação do sistema de avaliação da pós-graduação. Então, algo que eu temia em 2006 confirmou-se, que foi o modelo produtivista de pós-graduação, ele realmente formatou a maneira das pessoas pensarem, das pessoas agirem, a dinâmica institucional, a dinâmica do dia a dia das instituições na pós-graduação em educação. Não me refiro apenas à questão, como eu mencionava aqui no meu texto, eu mencionava a questão dos prazos, né? Os prazos para a conclusão do mestrado, prazo para a conclusão do doutorado. Isso, de fato, se estabeleceu, né? E nós estamos falando aqui, por exemplo, estou falando com alunos ingressantes no mestrado, né? Desde que esse modelo de pós-graduação, de avaliação da pós-graduação foi implantado, ali no início do final do século passado, início deste, né, na virada ali, essa questão do tempo para o mestrado e para o doutorado reduziu-se bastante, o tempo limite, né, uma imposição de um tempo pequeno para fazer o mestrado, e isso, sem dúvida, né, tem impactos, porque, como o professor Percival disse, né, a formação dos mestrandos, né, muitas vezes tem que lidar com o fato de que os mestrandos não tiveram oportunidade nos seus estudos anteriores, né, de determinados aprofundamentos, de familiarização com determinado tipo de estudo, enfim. E tudo isso, então, precisa ser trabalhado no mestrado. Então, o mestrado ele tem um papel formativo bastante grande, bastante importante. Agora, esse papel formativo fica prejudicado quando se acelera, quando se diminui o tempo, né? Se acelera o processo formativo porque há uma diminuição do tempo, porque tem que terminar logo, senão o programa é mal avaliado e assim por diante. Além disso, os professores de pós-graduação e os alunos
vêm sendo cada vez mais, eles vêm sendo sempre pressionados para terem um nível de produtividade em termos de publicação de artigos. E aqui eu faço uma distinção entre produtividade e produção, né? A produção é inerente à atividade humana. A atividade humana é uma atividade que produz. Nós agimos e, ao agirmos, nós produzimos algo que não existia antes. Então, isso é inerente à atividade humana, né? A produção. Agora, o produtivismo, né, a produtividade, é uma característica da produção na sociedade capitalista. O tipo capitalista de produção. Por quê? Porque se trata de estabelecer que um determinado produto seja produzido em determinada quantidade num intervalo de tempo. Então, quanto daquele produto será produzido naquele intervalo de tempo com o mínimo de gastos, então, no sentido de otimização dos lucros. Produtividade está ligada à lógica do capital. Pois bem, esse modelo, né, esse conceito de produtividade foi transposto para a pós-graduação. Então, os professores e os alunos têm que produzir um número X de artigos durante um determinado período. Esses artigos, então, têm que ser publicados em determinados periódicos, e os periódicos, por sua vez, são submetidos a determinadas regras, enquadramentos, para que eles sejam considerados bons periódicos. Isso vai também transferindo regras e exigências para os artigos. Então, todo um processo de formatação, né, do modo de pensar e de trabalhar das pessoas. Esse produtivismo, né, é tão forte e domina tanto o cotidiano das instituições de pós-graduação, né, que isso foi esvaziando, né, os ambientes de pós-graduação da possibilidade de fazer da pós-graduação, né, um espaço de debate, de diálogo, de aprofundamento de estudos, de, enfim, enriquecimento intelectual, cultural de professores e alunos da pós-graduação. Então, tudo isso, nesses 15 anos, acentuou-se bastante. E com o fenômeno que eu já mencionei aqui do obscurantismo, acentuou-se também, e também do pragmatismo, o obscurantismo e também o pragmatismo neoliberal, acentuou-se bastante na nossa sociedade a desvalorização da atividade intelectual. Atividade intelectual, ao invés de ser valorizada, ela foi sendo mais e mais desvalorizada. Então, a própria formulação do título do meu artigo, né, de que a pós-graduação em educação vise a formação de intelectuais, e ainda com o adjetivo intelectuais críticos, é algo que pode causar muita estranheza, né, a algumas pessoas que não veem a pós-graduação como tendo por objetivo formar intelectuais. Então,
falar sobre isso hoje, por um lado, significa reafirmar que os desafios que tínhamos em 2006, as preocupações que eu manifestei nesse artigo em 2006, permanecem válidas, né? E também significa que nós precisamos considerar os elementos da atualidade, entre eles essa grande desvalorização à atividade intelectual. Há um ataque, né, há uma visão preconceituosa, uma visão pejorativa do que seja a atividade intelectual. Então, inclusive, se usa muitas vezes a palavra intelectual com um acento mesmo pejorativo, como, por exemplo, isso é muito abstrato, isso é muito intelectual, ou isso daí é coisa de intelectual, né? Já, assim, de uma maneira bastante pejorativa. Então, vamos conversar um pouco, né, sobre a visão de intelectual que eu procurei trabalhar nesse texto, e apoiando-me nas reflexões de Antônio Gramsci, e pensando no intelectual na área de educação, o pesquisador na área de educação, conectando isso com a própria reflexão sobre o que é educação, sobre o que nós almejamos, o que nós entendamos que sejam os objetivos da educação na nossa realidade social. E aí eu darei ênfase à educação escolar, né? Porque os meus estudos têm se voltado principalmente para a discussão sobre a educação na sua forma escolar. Para o Gramsci, né, Antônio, pelo menos assim, como eu compreendo, como eu interpreto os escritos de Antônio Gramsci sobre os intelectuais, o que ele entende, né, o que ele, a sua concepção de intelectual, da atividade do trabalho intelectual, Gramsci parte da visão marxista, né, como marxista que era, da divisão social do trabalho. A divisão social do trabalho, que, né, decorre da divisão da sociedade em classes em luta, classes antagônicas. Então, a divisão social do trabalho, que decorre da luta de classes, ela, como Marx e Engels já haviam abordado lá numa de suas obras, intitulada A Ideologia Alemã, a divisão social do trabalho envolve a separação entre atividade intelectual, ou às vezes também é chamada de atividade espiritual, desde que a gente não entenda espiritual no sentido religioso do termo, né, mas no sentido filosófico. Então, a atividade espiritual ou intelectual, de um lado, e a atividade material do outro, né? Então, o trabalho intelectual de um lado e o trabalho manual do outro. Isso é um dos aspectos da divisão social do trabalho. O outro aspecto é a separação entre fruição e trabalho. Fruição aí entendida como a realização do sujeito, o sujeito se realizando, o sujeito se desenvolvendo, o sujeito satisfazendo suas necessidades, o sujeito crescendo como ser humano, né? E isso tudo se separa do trabalho. Na divisão social do trabalho, o trabalho manual muitas vezes não se apresenta
como um trabalho no qual exista a fruição, exista o desenvolvimento da pessoa, o desenvolvimento da personalidade. Em outras palavras, o indivíduo ele se sente a atividade que ele realiza de trabalho é alheia ao seu ser, à sua individualidade, é alheia, é estranha à sua personalidade. E por que o indivíduo realiza essa atividade? Porque ele precisa sobreviver, porque ele precisa, estando numa sociedade capitalista, ele precisa de dinheiro para sobreviver, e para que ele receba um mínimo de dinheiro que lhe permita a sobrevivência, ele precisa vender a sua atividade. Ele vende o seu trabalho. E, esclareçamos, né, na sociedade capitalista, né, o indivíduo, o trabalhador é obrigado a vender o seu trabalho em condições cada vez mais desvantajosas, né, cada vez mais precárias. Então, ele vende a sua atividade. No que ele vende a sua atividade, ele, portanto, deixa de ser o dono dela. Ela passa a pertencer a outro. Esse outro define o que será produzido, em que ritmo será produzido, e como será produzido. Então, define o que o sujeito vai fazer. E aí, o sujeito realiza aquela atividade apenas como um meio para receber algum pagamento. Então, enquanto ele realiza aquela atividade, né, é como se ele parasse de viver. Ele para de viver para trabalhar. E, ao mesmo tempo, ele trabalha para poder viver. Quando, na verdade, o trabalho deveria ser a atividade de realização do humano em nós. O trabalho deveria ser a atividade que desse sentido à existência do sujeito. Na medida em que o sujeito colocasse a sua marca no mundo por meio da atividade de trabalho. Então, Marx e Engels dizem que na divisão social do trabalho essas coisas estão separadas. O trabalho está separado da fruição. A produção está separada do consumo. Quem produz não é quem consome. A classe trabalhadora é a classe que produz, mas a própria classe trabalhadora beneficia-se muito pouco de tudo aquilo que ela produz. É outra classe social que se beneficia daquilo que é produzido pelo trabalho realizado pela classe trabalhadora. Bom, então isso se chama divisão social do trabalho. A existência do trabalho intelectual tem origem na divisão social do trabalho. A existência do trabalho manual também tem origem nessa divisão social do trabalho. É por isso que eu digo na página 92 do texto, se a existência dos intelectuais está relacionada à divisão social do trabalho, isto é, a propriedade privada, então, um primeiro critério para definir se um intelectual como crítico é o tipo de relação que ele mantenha para com a divisão social do trabalho e para com a apropriação pelo capital, tanto da riqueza material como também da riqueza espiritual. Primeira coisa, portanto, é que nós precisamos ter clareza do fato de que a formação dos intelectuais e o trabalho intelectual relacionam-se à divisão social do trabalho. Então, nós precisamos estudar, compreender, analisar criticamente essa sociedade que gera a divisão social do trabalho e a nossa inserção, nossa participação nela.
Senão, não podemos falar que estejamos mantendo uma relação crítica com a nossa própria atividade como intelectuais e a nossa inserção na divisão social do trabalho. Bom, mas aí, avançando um pouco mais, o que Gramsci entende por intelectual? Eu explico aí no texto que a concepção de intelectual em Gramsci não se reduz, né, a pessoas da área das humanidades, das letras, que é, digamos assim, a visão tradicional de intelectual. Então, a visão tradicional é mais assim, alguém da área de humanidades, de letras. A concepção de Gramsci de intelectual, ela é muito mais ampla que isso, né? Como ela parte, né, dessa análise da existência da divisão social do trabalho, quem planeja de um lado, quem executa do outro, quem pensa de um lado, quem sua, né, produz suor, gasta energia física, né, pega no pesado, como dizem, do outro. Então, ele parte, então, do fato de que na sociedade, com o desenvolvimento da produção capitalista, foi necessária a formação, cada vez mais, de uma variedade bastante grande de pessoas preparadas para exercerem atividades relacionadas a planejamento, a coordenação, controle da produção. Tanto da produção mais diretamente material, né, a produção de toda a materialidade necessária à nossa sociedade, na sociedade na qual nós vivemos, como também a produção de conhecimentos, a produção intelectual, propriamente dita. Bom, então, para Gramsci, né, como eu escrevo aí no texto, a concepção gramsciana de intelectual não se reduz ao indivíduo que trabalha com as letras e as humanidades, abarcando também todas aquelas atividades ligadas direta ou indiretamente ao processo de reprodução material da sociedade capitalista, as quais requerem a atividade intelectual tanto de cientistas descobridores de novos conhecimentos, como também de uma ampla e complexa cadeia de intelectuais que articulam as ciências básicas e as aplicadas, chegando até aqueles responsáveis mais especificamente pela utilização correta das técnicas no processo produtivo. Essa ampliação do quadro das atividades intelectuais indispensáveis à sociedade burguesa tornou cada vez mais necessário um complexo sistema escolar que se ocupasse da formação desses intelectuais, desde os mais simples e técnicos até os mais elevados graus da atividade científica. Então, para Gramsci, tudo isso é intelectual, né? O engenheiro é intelectual, o cientista que está lá pesquisando, sei lá, por exemplo, um medicamento é um intelectual. Então, para Gramsci, intelectual é um indivíduo que realiza uma atividade que é necessária a todos esses processos de planejamento, direção, enfim, controle do processo de produção na sociedade capitalista, né? Em graus maiores ou menores, né, é quem pensa sobre o processo de produção. Não, veja bem, não estou dizendo que necessariamente quem pensa sobre o processo de produção pense sobre a sociedade,
tenha uma consciência do que é a sociedade na qual o indivíduo vive e trabalha. Ele pode fazer isso ou não, né? Mas, de qualquer modo, ele tem que exercer uma atividade com certo nível, né, de atividade intelectual, no sentido de pensar sobre o processo produtivo, né, para que o processo produtivo ocorra de maneira adequada, evidentemente, aos interesses da burguesia, né, aos interesses do capital. Então, é preciso formar esses intelectuais. Foi preciso, então, desenvolver um sistema educacional para a formação desses intelectuais. E o Gramsci afirma, então, que o desenvolvimento dos países, né, poderia ser avaliado a partir da análise do seu sistema educacional, ou seja, o quanto o sistema educacional daquele país consegue formar intelectuais desde os níveis mais elementares até os níveis mais elevados da atividade de pesquisa, por exemplo. Então, essa relação entre o sistema educacional, que forma as pessoas necessárias a pensar os processos ligados à reprodução da sociedade, né? E o quanto, então, um país seja capaz de formar esse complexo e amplo quadro de intelectuais que pensam a sociedade, que coordenam, que planejam, que avaliam, que supervisionam e assim por diante. E aí, uma pergunta, né, que não está no texto, mas que hoje, pela manhã, relendo o texto para conversar com vocês, eu pensei, né? O ataque constante às universidades e aos intelectuais aqui no Brasil, né? Porque aqui no Brasil as universidades e os intelectuais vêm sendo atacados há bastante tempo. Esse ataque não visaria o enfraquecimento das nações periféricas? Periféricas, assim, da periferia do capitalismo? Pensando que nós vivemos num capitalismo que é imperialista, ou seja, que algumas nações dominam outras, né? E acho que, né, não é difícil perceber que no século XX, né, nós tivemos o imperialismo norte-americano. O século XX foi o século do imperialismo norte-americano, né, assim como o século XIX foi o imperialismo britânico. Mas o ataque às universidades e aos intelectuais no Brasil, eu estou dizendo, ele muito provavelmente interessa fortemente a manutenção dessas relações imperialistas, porque um país que não forma um quadro sólido, consistente, bem qualificado de intelectuais, é um país que não pode realmente se desenvolver. E eu não estou falando só de desenvolvimento econômico. É também desenvolvimento econômico, do ponto de vista mesmo capitalista, mas, para além do desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento social, cultural do país como um todo. Então, atacar os intelectuais, atacar as universidades, atacar as instituições de pesquisa, é algo que interessa às grandes nações imperialistas. É algo que interessa a quem luta para que nações como o Brasil se mantenham na periferia do capitalismo, né?
Então, Gramsci, eu escrevi aí na página 93 do texto, Gramsci traça, portanto, um paralelo entre a capacidade de um país em produzir máquinas que constroem máquinas e a capacidade de formar intelectuais. Porque tem uma passagem do Gramsci aqui que eu não vou ficar lendo, né? Mas que ele diz que a gente pode ver um grau de desenvolvimento de um país avaliando se aquele país consegue produzir os instrumentos que medem as máquinas que produzem máquinas. Ou seja, veja o grau de complexidade, né? Os instrumentos necessários à avaliação dos equipamentos, por exemplo, utilizados nos laboratórios dos cientistas e assim por diante. Então, estamos falando de desenvolvimento das forças produtivas, desenvolvimento da capacidade de produção de um país, e estamos falando do desenvolvimento de intelectuais, nesse sentido amplo do Gramsci, da palavra intelectual, do que seja um intelectual. Né? Ambas são indicadoras, né, a capacidade de formar intelectuais e a capacidade de construir máquinas que produzem máquinas. Ambas essas capacidades são indicadoras do grau de complexidade de uma nação, de desenvolvimento de uma nação. O intelectual formado, agora vamos falar de educação, né? O intelectual formado nos cursos de licenciatura e nos programas de pós-graduação em educação lida com o sistema escolar, sendo que no caso dos mestres e doutores, estamos falando aqui do mestrado em educação, eles têm por atividade intelectual a pesquisa sobre a educação no seu país. Avulta aqui a importância da relação orgânica que deveria existir entre a produção de conhecimento nos programas de pós-graduação em educação e a universalização do conhecimento por meio do sistema educacional. A pesquisa em educação deve estar conectada à análise do quanto o sistema escolar brasileiro esteja ou não socializando o conhecimento científico, artístico e filosófico nas suas formas mais ricas e mais desenvolvidas. Isso para mim é um ponto que eu insisto bastante aí no texto, né? Que se a atividade intelectual, né, se o trabalho do intelectual e a formação de intelectuais num país indica o quão desenvolvido é aquele país, ou seja, é preciso que exista um sistema educacional que forme, né, de maneira rica, consistente as pessoas, produzindo esses intelectuais dos quais o país necessita. Então, nós, pesquisadores em educação, estamos avaliando, analisando, conhecendo, fazendo análise crítica do sistema educacional, de como está a educação brasileira, o quanto a educação brasileira, de fato, esteja levando a todas as crianças e a todos os jovens o conhecimento das ciências da natureza, das ciências da sociedade, da filosofia, das artes e assim por diante. Ou, o contrário, o quanto o sistema educacional brasileiro esteja caminhando na direção oposta, na direção de manutenção da maior parte da população brasileira num nível muito baixo de acesso ao conhecimento. Por exemplo, para falar de algo bastante atual, a Base Nacional Comum Curricular, a reforma do ensino médio. São reformas na educação que não vêm para melhorar a educação brasileira,
não constituem um avanço na educação brasileira. De forma alguma. São reformas que vêm exatamente naquilo que interessa à classe dominante, que é fazer com que o sistema educacional brasileiro torne-se um sistema cada vez mais elitista, no sentido de que alguns poucos terão acesso à educação escolar de alta qualidade e, por meio dessa educação escolar, poderão adquirir conhecimentos complexos, desenvolvidos, ao passo que a maioria terá acesso a conhecimentos extremamente básicos, elementares, que estão mais relacionados ao pragmatismo da vida cotidiana, à adaptação à vida cotidiana. Bom, então, vejam que há uma relação, né, entre a desvalorização da educação num país, o enfraquecimento do sistema educacional de um país e a manutenção desse país na condição de nação periférica, né? Ataque aos intelectuais, ataque à formação dos intelectuais. Ou seja, né, trata-se de manter a apropriação do conhecimento, né, como um processo desigual para a maior parte da população, para a classe trabalhadora. O acesso ao conhecimento, como eu disse, é limitado a esse conhecimento básico, que, aliás, para traduzir na linguagem pedagógica corrente, né, afirmam que não se trata nem propriamente de conhecimento, mas de formar competências, a tal da pedagogia das competências. A pedagogia das competências está na base da Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum Curricular é orientada por essa pedagogia, a pedagogia das competências, que afirma, entre outras coisas, que a escola deveria ocupar cada vez menos tempo com os conhecimentos clássicos das disciplinas de ciências, da natureza, da sociedade, da filosofia, assim por diante, e destinar cada vez mais tempo a atividades práticas que formem nos indivíduos competências. Competências para resolver problemas do cotidiano. Competências para se adaptar a exigências do mercado de trabalho. Competências para se tornar um empreendedor, nessa ilusão aí do empreendedorismo, né? O empreendedorismo é uma grande ilusão. Então, formar competências. Ensinar menos conteúdo, menos conhecimentos clássicos na escola, cada vez menos e menos. Na verdade, esse discurso de diminuir os conteúdos na escola já vem desde o início do século XX, quando a escola nova começou a criticar a escola tradicional, quer dizer, começou a criticar a escola que existia, chamou de escola tradicional, e aí, durante todo o século XX, tivemos cada vez mais ataques à escola, a escola como instituição de socialização do conhecimento. Cada vez mais a ideia é que a escola deveria fazer outras coisas. Né? Fazer o indivíduo se sentir bem aceito, bem recebido, né? Permitir que os indivíduos tenham mais criatividade, mais liberdade e assim por diante. Né? E passamos por uma série de pedagogias que não dá para eu me estender nessa análise agora, né? Ao longo do século XX, e que ainda são hegemônicas nesse início de século XXI, que são aquelas que eu tenho chamado de pedagogias do aprender a aprender. Né?
E aí, eu defendo no meu texto que, para formarmos um intelectual crítico na pós-graduação em educação, nós precisamos analisar, sim, com os mestrandos, com os doutorandos, o que se entenda por educação a partir dessas pedagogias hegemônicas, né? E é claro, estudando as pedagogias contra-hegemônicas, né, entre as quais eu destaco a pedagogia histórico-crítica, que é aquela com a qual eu trabalho, analisando como as pedagogias se posicionam em relação à questão da socialização do conhecimento. E aqui vou falar da questão do pós-modernismo na educação, como que isso impactou negativamente na defesa da escola pública. Por quê? Porque o pós-modernismo passou décadas afirmando que não existe conhecimento objetivo, que as verdades são sempre relativas, que as verdades dependem do olhar do sujeito, depende dos valores de cada cultura, das práticas de cada grupo cultural. Então, o que é verdade para um grupo cultural não é verdade para outro. A esquerda passou décadas, na esquerda pós-moderna, passou décadas afirmando, então, que é tudo uma questão de narrativas, de olhares, de perspectivas, de discursos, que o discurso não é sobre uma realidade, que o discurso, ele é que cria a realidade. O discurso é a realidade. Que não existiria uma realidade para além do discurso, uma realidade objetiva. Que o conhecimento, o saber é sempre subjetivo, relativo, depende da cultura. Bom, e aí, como é que fica a defesa da socialização do conhecimento pela escola, se na verdade os conhecimentos são relativos, subjetivos, depende das experiências individuais, dos grupos culturais, se não existe objetividade do conhecimento? Aí o que a direita fez? A direita falou, olha, tá aí uma boa ideia. Tá aí uma boa ideia. Não existem verdades, só existem narrativas. Vamos agora impor nossas narrativas. Isso não é recente, né? Na verdade, a burguesia, desde que ela se consolidou no poder, né? Desde que ela venceu o feudalismo, desde que a sociedade burguesa se instaurou, né, no poder, né, a burguesia passou a ter dificuldade de lidar com a questão do conhecimento, com a questão da verdade, né? Passou a lidar com a ter que lidar com o conhecimento de uma maneira bastante complicada, tortuosa, para tentar aprisionar o conhecimento a funções puramente instrumentais, que atendam aos interesses da produção capitalista. Ao mesmo tempo, tentando de todo custo impedir que o conhecimento se expanda, ultrapasse esses limites e leve as pessoas a questionarem o que é o mundo, o que é a sociedade, o que é a natureza, o que são as relações entre sociedade e natureza. Por que a sociedade é do jeito que é? Poderia ser de outro jeito, e assim por diante. Nada disso interessa a burguesia. Então, essa dificuldade com a verdade não é nova na sociedade burguesa, né? Não foram as fake news que inventaram, né, a opacidade dos discursos e das relações sociais na sociedade burguesa. Mas as fake news, o obscurantismo, né, nos anos mais recentes, eles assimilaram dessa esquerda pós-moderna essa ideia de que, bom, então tudo é uma questão de narrativas.
É uma questão de perspectiva cultural. E aí, agora, eles estão impondo, né, violentamente, agressivamente, as suas narrativas obscurantistas, as suas narrativas reacionárias, preconceituosas, mentirosas. Por exemplo, de que não existiu ditadura no Brasil de 64 a 85. Né? Então, e uma série de outras releituras, como chamam, né, da história. E agora, então, a esquerda pós-moderna se vê diante de uma situação embaraçosa, porque ela precisa dizer que a direita está mentindo. E está mesmo mentindo. Mas como afirmar que a direita está mentindo, ou seja, está deixando de dizer a verdade, se a esquerda pós-moderna passou décadas dizendo que a verdade é relativa, depende da cultura de cada um? E na educação isso tem um impacto muito grande, né? E somemos a isso na educação o fato de que as pedagogias do aprender a aprender vêm insistindo desde o começo do século XX que o professor que ensina é autoritário, que o professor ele tem, na verdade, que construir o conhecimento junto com seus alunos, fazer com que os alunos construam seu próprio conhecimento. Então, o professor não ensina, não existem conhecimentos verdadeiros a serem transmitidos às novas gerações. O aluno constrói o seu próprio saber a partir das suas experiências cotidianas. A teoria não tem importância, o que importam são os conhecimentos práticos. É um esvaziamento da educação muito grande. É um ataque ao conhecimento. É um ataque à atividade intelectual. É o esforço para a manutenção das pessoas nos limites estreitos do pragmatismo cotidiano. Então, vocês que estão ingressando agora no mestrado em educação, né, o convite que faço a vocês é que façam do seu mestrado um período intenso de estudos que permitam a vocês refletirem sobre essas questões, refletirem sobre a quem interessa fazer com que a educação escolar brasileira não socialize o conhecimento, não permita as crianças e jovens da classe trabalhadora, da classe dominada, adquirir os conhecimentos, dominar os seus conhecimentos nas formas mais ricas e mais complexas. Por quê? Porque tanto esforço para impedir que a escola socialize o conhecimento, né? Por que tanto a direita como a esquerda, boa parte da esquerda, vem atacando a escola, né, como instituição de socialização do conhecimento? Eu insisto que essa linha de reflexão é necessária para a formação do intelectual crítico na pós-graduação em educação. Estudar sobre isso, debater, analisar, né? E, principalmente, fazer isso avançando em termos do processo de compreensão teórica dessa realidade, para além, né, desse imediatismo com que muitas vezes prevalece, inclusive em pesquisas, em estudos em educação, e que acaba, ao invés de levar os pós-graduandos a, vamos dizer, realizarem um processo de transformação da sua visão de mundo, da sua visão de educação, né, torna a pós-graduação só um período em que o sujeito tem que produzir rapidamente, velozmente, sem tempo para refletir, para pensar
e para modificar suas próprias ideias sobre o mundo, sobre a vida, sobre a educação. Eu estou vendo aqui que já são 16h30 e eu mesmo falei que preciso encerrar nossa atividade às 17 horas, que eu tenho que buscar a minha menina na escola, minha filha. Então, eu proporia que a gente agora passasse para as perguntas, para o diálogo, né? Para a gente poder dar oportunidade aí para alguma discussão. Obrigada, professor Newton, por essa excelente reflexão. E eu gostaria de registrar a presença de alguns dos nossos professores do ICED. Primeiro, a professora Vânia Alexandrino, que é a diretora em exercício do ICED, a professora Lília Colares, que é a vice-coordenadora do PPGE, o professor Zay Henrique, professor Glauco Pantoja, Eleni Cavalcante, Ergos Couto, Ednilson Souza, Alan Ribeiro, professor Anselmo Colares. Obrigada pela participação de todos. Percebi também que tem alguns egressos aqui. E a gente não tem pergunta, então eu gostaria de passar a palavra para o professor Percival. Bom, muito obrigado, Newton, por sua reflexão, ao mesmo tempo tranquila e densa e provocativa, nos recordando da necessidade de considerar uma ideia de conhecimento e uma ideia de educação em que se reconhece a verdade e a verdade humana. E, portanto, não uma ideia de que o real é imaginário e produzido pelas pessoas mais ou menos individualmente, a partir das suas percepções particulares ou das suas experiências mais íntimas que podem ter. Eu vou dar um tempo, acho que as perguntas vão vir, eu vou te colocar duas questõezinhas básicas que eu acho que são muito relevantes para a gente discutir. Primeiro, eu vou ler um fragmento da Miriam Vardi, no texto que ela publicou em 1990, e que eu acho bastante interessante e eu gostaria que você comentasse. Falando da pesquisa em educação... Professor Percival. Oi. Se o senhor puder falar um pouquinho alto, está muito baixo. Vou falar alto, tá bom. Então, estou falando do texto da Miriam Vardi, um texto publicado em 1990. Ele tem sido repetidamente citado por vários autores, porque ele realmente é interessante, você deve conhecer. E, num certo momento do trabalho dela, diz o seguinte: estamos ampliando tanto o conceito de pesquisa que nele cabe tudo. Parece-me duvidoso que os argumentos que confundem razões políticas, epistemológicas e psicológicas para justificar a abertura do conceito a ponto de permitir que nele caibam os folclores, os sensos comuns, os relatos de experiência e preferência à própria, para não computar os desabafos emocionais e os cabotinismos. Isso era uma reflexão que ela faz em 90 sobre a pesquisa na pós-graduação em educação, portanto, 30 anos atrás. E esse é um ponto que eu gostaria que você comentasse. O segundo ponto que eu quero que você, se puder falar um bocadinho, é que você dissesse, eu vou falar de uma maneira bem radical e provocativa, dos prejuízos que trazem para a discussão em educação a ideia de que tudo é educação, que muitas vezes está incorporado numa certa ideia de educação não formal ou educação informal ou educação não escolar. Então, seriam esses dois pontos que eu traria para você. Então, o primeiro ponto está ligado à questão da especificidade da atividade de pesquisa, o que é pesquisa, né? Há uma similaridade aí nas duas questões, né?
O primeiro, assim, bom, qualquer coisa pode ser aceita como pesquisa, tudo é pesquisa, e então acaba ocorrendo uma banalização da atividade de pesquisa. E o segundo ponto, tudo é educação, né? E o que acaba resultando em uma descaracterização daquilo que seja realmente específico à atividade educativa em nossa sociedade. Então, vou tentar responder, inclusive tentar, Anselmo, tentar articular, né, um pouco essa... Não, é porque eu li Anselmo aqui embaixo, perdão, é que apareceu na tela. Do Percival, desculpa. Aí vou tentar articular um pouco a resposta às duas questões, né? Começando pela questão da pesquisa, né? De fato, essa banalização da atividade da pesquisa, eu, inclusive, relacionaria, né, a uma supervalorização do cotidiano. Então, a ideia de que tudo que de bom, de positivo, estaria nisso que se chama de cotidiano. Inclusive, não se refletindo muitas vezes, né, sobre o que seja o tal cotidiano. Então, o próprio termo cotidiano acaba sendo usado de uma maneira muito imprecisa, muito vaga, né? Mas, então, às vezes dá uma ideia assim, bom, cotidiano quase como seria sinônimo do que não é formalizado, não é institucional, né? Então, tudo que ocorre na vida informalmente das pessoas. E no caso da pesquisa, então, a ideia de que a pesquisa deveria se desenvolver menos aprisionada às teorias, né? A pesquisa deveria trabalhar menos no campo das abstrações, dos conhecimentos teóricos, e trabalhar mais próxima àquilo que é a maneira de pensar, agir, sentir, de se comunicar das pessoas nas atividades cotidianas. E isso acabou, então, se ganhando muita força, entre outras perspectivas, né, na corrente da chamada epistemologia da prática, ou que eu digo que também poderia ser chamada de pedagogia do conhecimento tácito. A ideia de que o conhecimento tácito ele tem mais valor para a prática social, para a vida e também para a educação, do que o conhecimento teórico, científico, acadêmico. E aí a pesquisa, no caso da pesquisa em educação, muitas vezes tornou-se, sim, como você leu aí no texto da Miriam, tornou-se muitas vezes um relato, né, de experiências, um relato da própria experiência ou da experiência de outras pessoas, muitas vezes uma descrição do que as pessoas dizem que pensam, as tais das representações, né? Quais as representações que as pessoas têm sobre esse assunto, sobre aquele outro assunto, sobre esse problema, aquele outro problema. Um relato de observações muito impressionistas sobre o que acontece, por exemplo, no cotidiano das escolas. Então, uma falta de rigor teórico, né, de análise nisso que se chama de pesquisa. E, de fato, então, isso leva a um enfraquecimento, a uma fragilização bastante grande da pesquisa, e eu analiso um pouco isso no meu texto, né?
quando, inclusive, faço menção àquele texto da Maria Célia Marcondes de Moraes, O Recuo da Teoria, né, que é algo que a gente verifica até hoje na pesquisa em educação, muitas vezes não só em educação, eu diria, é uma desvalorização da teoria, como se o conhecimento teórico não fosse algo importante e relevante, né, para a realização de pesquisas, e também uma banalização, né, uma fragilização enorme do que se chama de pesquisa de campo, né? Então, que virou esse muito impressionista, relatos extremamente subjetivos, né? Então, a pesquisa muitas vezes se apresentou nessa forma: bom, vou apresentar o meu olhar ou os olhares de algumas pessoas sobre determinada temática. E em relação à questão da educação, né? Tudo é educação, né? O cuidado que a gente precisa ter, né, com a análise dos fenômenos que fazem parte da vida social humana, né? A educação, sim, ela acontece, né, de forma, digamos assim, diluída, né, em outras atividades sociais, em quase todas as atividades sociais, se a gente entender que em quase todo tipo de atividade social, os indivíduos acabam aprendendo alguma coisa, né, que não necessariamente é alguma coisa enriquecedora para a vida da pessoa, nem nada disso, mas de uma forma ou de outra ele acaba aprendendo alguma coisa. E, às vezes, pode, sim, aprender algo que seja enriquecedor para a sua vida. Mas é preciso entender que muitas atividades não têm por objetivo a educação das pessoas. Não tem por objetivo a formação das pessoas. O que nós chamamos de educação, propriamente dita, é um tipo específico de atividade dentro da prática social. Um tipo de atividade que tem por objetivo formar as pessoas, né? Tem por objetivo fazer com que as pessoas se desenvolvam como seres humanos. E a educação escolar é a forma mais desenvolvida da atividade educativa. E aí eu entendo que é muito importante mantermos aquela perspectiva, aquela indicação metodológica de Karl Marx, de que a anatomia humana é uma chave para a anatomia do macaco, ou seja, o fenômeno na sua forma mais desenvolvida é uma chave para compreendermos o fenômeno nas suas formas menos desenvolvidas. Relação entre o lógico e o histórico, entre o mais desenvolvido e o menos desenvolvido. Bom, então, a educação escolar, ela é a forma mais desenvolvida de educação. E por ser a forma mais desenvolvida, ela revela, né, com maior clareza aquilo que é específico à educação. Isso o professor Saviani já nos ensinou desde lá do começo da década de 80. Perder essa especificidade, diluindo na afirmação de que tudo é educação, leva a uma desvalorização da educação escolar, que, no meu entender, é um equívoco do ponto de vista do desenvolvimento social, é um equívoco do ponto de vista da formação das pessoas, e acrescento, é um equívoco do ponto de vista da luta de classes. Quer dizer, equívoco se a gente se posiciona como classe trabalhadora, né? Não interessa a classe trabalhadora a desvalorização da escola. Interessa, sim, a lógica do capital. Então, eu realmente não posso concordar com esse tipo de linha de análise. Eu vi que tinha uma pergunta que foi colocada aí na tela. Você poderia colocar novamente? Vamos lá.
Professor, tem duas perguntas. Será que dá tempo de responder por conta do seu horário? Eu condenso as respostas para... Tudo bem. Quer que eu coloque de uma vez ou primeiro uma e depois a outra? Vamos colocar as duas, assim. Tá, essa aqui é a primeira, da Bergeron Lago. Professor, a partir de sua conclusão no artigo de 2006, pergunto: hoje, em sua perspectiva, os cursos de pós-graduação estão conseguindo formar um quadro de intelectuais críticos? Vou passar para a segunda. GA, o FOPA, é o grupo de pesquisa do ICED, do professor Glauco. No campo educacional, nos munimos de vários conhecimentos de psicologia. Gostaria de ouvir do professor Nilton qual o papel desse campo científico, a psicologia, na socialização do conhecimento. Tá. Ok, então, você pode pôr a primeira novamente? Aqui, ok. Se os cursos de pós-graduação estão conseguindo formar um quadro de intelectuais críticos, né, a partir do que eu analisei no artigo de 2006 e vendo como está a situação hoje. Eu diria que, como no artigo de 2006, eu afirmei, olha, a gente precisa analisar as contradições do sistema de pós-graduação, dos programas de pós-graduação em educação e compreender essas contradições para explorá-las em direção a forçar a situação na direção da formação de intelectuais críticos na pós-graduação. Ou seja, é um movimento que vai contra a correnteza, né? É um movimento que busca lutar contra o que é a tendência dominante. Então, eu diria, a tendência dominante na pós-graduação em educação não é a de formação de intelectuais críticos. Eu diria, de nenhuma área de pós-graduação no Brasil, a tendência dominante seja a de formação de intelectuais críticos. Não é, a gente precisa ter clareza disso. Mas aí poderíamos perguntar, então, ainda existem as tais contradições, as que você se referiu em 2006, que a gente tem que procurar explorar, no sentido de tentar fazer com que, dentro do espaço dos programas de pós-graduação, a gente consiga, né, um pouco que seja, formar intelectuais críticos? Eu afirmo que sim. Eu afirmo que, a despeito de termos sofrido muitas derrotas, a despeito da dificílima situação pela qual passa o nosso país na atualidade, pela qual passam as universidades públicas, né, ainda, né, é possível lutarmos na pós-graduação para formarmos intelectuais críticos. Eu continuo, né, acreditando nessa possibilidade, continuo vendo essa possibilidade, né, na formação de intelectuais na pós-graduação, intelectuais críticos na pós-graduação em educação. Não estou dizendo que seja fácil, as condições são adversas, mas eu diria que a gente ainda consegue, sim, fazer isso. E a outra pergunta em relação à questão da psicologia, né? Bom, a psicologia, né, ela é formada por várias correntes que têm, assim como na educação, né, são correntes que têm concepções muitas vezes conflitantes, né, e algumas dessas correntes têm contribuições maiores, no meu entender, na direção de uma visão de educação, né, que valorize a socialização do conhecimento. Outras correntes da psicologia já têm pouca ou nenhuma contribuição nesse sentido, ou seja, apontam numa direção oposta, né? Eu tenho procurado trabalhar, né, eu e outros autores aí próximos, né, da linha da pedagogia histórico-crítica, nós temos procurado trabalhar com contribuições da psicologia histórico-cultural, né,
portanto, de estudos realizados por Vygotsky, Luria, Leontiev, autores contemporâneos, inclusive brasileiros, né? Então, temos procurado, a partir dessa, extrair dessa corrente da psicologia contribuições para essa perspectiva. Mas eu tenho insistido, né? A psicologia, por si só, ela não gera uma pedagogia, né? Nós precisamos de uma teoria pedagógica. E a teoria pedagógica com a qual eu trabalho, para cuja construção e difusão eu procuro contribuir, é a pedagogia histórico-crítica. Então, é a partir da pedagogia histórico-crítica que eu vou à psicologia histórico-cultural. Então, é a partir da educação que eu vou à psicologia, né? E não o contrário. Eu não venho da psicologia para a educação. E por falar em pedagogia histórico-crítica, permitam-me aqui uma pequena propaganda, né? Um livro que está para sair, né? Que eu e o professor Saviani, o professor Dermeval Saviani, escrevemos. São 15 textos nossos, alguns textos do professor Saviani, outros textos meus, outros escritos por nós dois. Então, são 15 textos que organizamos, reunimos num livro intitulado Conhecimento Escolar e Luta de Classes. 2 pontos, a pedagogia histórico-crítica contra a barbárie. Repetindo, conhecimento escolar e luta de classes, a pedagogia histórico-crítica, desculpa, contra a barbárie. Desculpe, a minha garganta agora pifou de vez. Enquanto o professor se recupera, gostaria de registrar a presença também do professor Gilberto Lopes, que é professor do ICED. A gente tem mais algumas perguntas, mas a gente já está com o nosso horário um pouquinho adiantado, então eu gostaria de passar a palavra para o professor Percival, para a gente já encaminhar para as considerações finais. Professor Percival. Professor Percival, está ouvindo? Eu acho que ele não está te ouvindo. Voltamos. Sim. Eu queria perguntar se éramos todos ou só eu. Está bem ruim o seu lado. Professor, a gente tem mais umas perguntas aqui, só que o professor Nilton disse que precisa encerrar até às 17 horas. Então, eu passo a palavra para o senhor para que a gente encaminhe para as considerações finais. Não saímos do ar, a gente ainda está ao vivo. Está com alguma dificuldade aí de comunicação. Eu acho que ele está com alguma dificuldade aqui na... Eu posso falar se vocês me ouvem, mas eu não os escuto. Vou informar ele aqui no chat que a gente está ouvindo ele, para ele continuar, então, tá? Ótimo. Então, eu acho que, em razão do avançado da hora, já temos quase 5 minutos, não é? Eu devo entender que essas perguntas que ainda restam, eu li algumas tantas nos comentários, elas são provocações para a gente pensar, não é? São questões relevantes e importantes, e acho que a gente tem já
corpo de reflexão bastante suficiente para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Às vezes a gente gosta de falar muito, mas é muito importante a gente respeitar prazos e horários, não é? E eu acho que, como eu anunciei no começo, o professor Milton ele é conhecido por todos como alguém de posições firmes, claras. Ele participa sempre dos debates, assumindo um lugar e um ponto de vista e não conciliando apenas pelo prazer de conciliar e assim por diante. E essa é uma dos ensinamentos, talvez, que ele nos traz. Há uma tendência de cultura, muitas vezes, de acomodar, de amaciar. Eu sempre acho que aqueles que afirmam categoricamente, com argumentos, com fundamentos, podem contribuir muito mais fortemente do que aqueles que, digamos, acabam falando para o gosto da audiência, né? De certa maneira, isso é próprio de artistas, muitas vezes, é próprio de escritores, porque talvez eles fiquem com aquilo de agradar um público leitor, mas não tem que ser atitude, não sei se estão errados, enfim, no lugar deles. Mas no caso nosso, de quem está fazendo educação, quem assume a posição de ser um intelectual e de um intelectual crítico, é muito importante a posição clara e firme, como o professor Milton sempre fez, né? Desde sempre que eu leio e acompanho na sua carreira, desde isso nunca. E também, assim foi a sua apresentação de hoje, né? Ele não tem nunca receio de falar e trazer claramente para a gente querer pensar. Aí eu tenho certeza que ele admite todos os tipos de discordância, mas certamente ele vai pedir para você discorda, então traga os argumentos suficientes para que o seu ponto de vista possa realmente ter fundamentos, e não simplesmente discordar porque é a minha opinião. E ele nos traz essa observação importante sobre a educação. São provocações que a gente precisa aprofundar no debate para que a gente possa pensar isso. E tem algo que ele diz e que eu queria reforçar porque parece curioso, mas que é óbvio, né? Mas parece que às vezes sempre um pós-graduando, ou ele é um intelectual ou ele não faz pós-graduação. É da condição de ser pós-graduando assumir a condição de ser um intelectual. Isso, o ser intelectual aí não é ser o senhor do conhecimento, mas é aquele que se dispõe a estudar, a refletir, a pensar sistematicamente para encontrar respostas com base na análise, no raciocínio, na razão, na observação objetiva da realidade concreta, da materialidade concreta, e procurar respostas a partir disso. Eu acho que isso é um ensinamento que está presente. Quem lê os textos dele, vê isso no texto dele, quem ouve ele falando, vê isso na fala dele. Eu acho que esse é um ensinamento muito importante que a gente tem, né? Eu queria destacar uma frase que ele disse, eu tenho certeza que ele dirá para mim, que eu diria para mim, e essa frase o Demerval concorda comigo, porque ele já escreveu sobre isso. Problemas de educação partem da educação. Podem apoiar-se em outras ciências para responder, mas voltam para a educação. Não se faz educação a partir da outra ciência, se faz educação a partir da educação, e a educação sempre acolheu e usou as outras ciências como base para a sua própria reflexão. E acho que essa é uma questão importante para a gente pensar no nosso programa, e por toda a nossa característica, inclusive por ser um programa porque temos poucas pós-graduações, muitas vezes nós temos, evidentemente, pessoas que vêm para a educação, mas que precisam entrar para a educação, porque não eram, mas era por assim dizer, o mestrado possível. E pode parecer redundante, eu sempre digo isso, né? Mas eu acho que esse é um dos desafios do nosso programa, viu? Então, a gente realmente dizer para as pessoas que é um programa de educação, né? Que a gente quer prestar educação. Bom, então eu posso agradecer a contribuição, agradecer a sua solidariedade de estar aqui com a gente, porque eu sei que é muito bacana você estar pensando aqui com a gente. Estender o convite para que, se
tudo puder acontecer, para o ano você puder estar aqui com a gente presencialmente e estarmos partilhando a vida presencialmente, discutindo ideias presencialmente, será sempre muito bacana a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado a todos que participaram, a todos que fizeram perguntas, a todos que nos ouviram esse tempo todo. Em nome do ICED, da coordenação do PPGE, da direção do ICED, eu gostaria de agradecer a presença de todos, ao professor Newton por ter aceitado participar dessa aula inaugural. A todos os egressos, alunos, sejam bem-vindos. E aí, o professor está com uma crise de tosse aí, né, professor? Mas a gente vai aguardar só um pouquinho para a gente se despedir dele, tá? Ver se eu consigo, Daniele. Sim. Novamente agradecer pela oportunidade. Pedir desculpas, não estou no melhor da minha condição física e, por consequência, também não estou no melhor da minha condição intelectual, né? Porque as coisas estão conectadas, né? Eu mesmo, para falar a verdade, não fiquei tão satisfeito assim com a minha fala hoje, não. Eu achei que poderia ter sido bem melhor, mas realmente não estou num dos meus melhores dias hoje. Mas eu achei melhor manter a aula do que a gente adiar, tem toda uma expectativa, né? Afinal, eu tenho uma questão de compromisso mesmo, que eu acho que é muito importante a gente manter os compromissos sempre que possível, né? Tem vezes há momentos que não é possível, mas quando a gente consegue. E me disponho, sim, a, quando pudermos, realizarmos um outro momento com um grupo menor, né? Talvez com os pós-graduandos, os professores, para a gente poder dialogar mais, para eu poder ouvir mais, dialogar mais. Eu acho que, mesmo que seja à distância, mas num formato que a gente consiga dialogar mais, eu acho que seria bem interessante. Vamos tentar ver se a gente consegue pensar isso. Quem sabe, por exemplo, primeiro semestre do ano que vem, né? Claro, quando der para fazer presencial, melhor ainda, né? Mas se não der, a gente pode também pensar alguma alternativa, assim. Deixar meu caloroso abraço a todas e todos vocês. Bom trabalho, estudem bastante, né? A gente precisa estudar muito para poder enfrentar esse obscurantismo e esse capitalismo altamente destrutivo que precisa ser superado e que a educação é importante nesse processo de superação. Grande abraço, se cuidem, espero que todos vocês fiquem bem, continuem bem, desejo o mesmo para suas famílias e para os seus amigos. Obrigada, professor Newton. Não se preocupe que os comentários aqui no chat, esse modelo ele é um pouco ruim para quem está palestrando, né, que não consegue interagir com as pessoas direito, mas na medida do possível eu coloquei alguns comentários aqui na transmissão e eu tenho que dizer que os comentários são excelentes, está todo mundo dando parabéns pela ideia, pelo tema, pela sua participação, e a gente agradece muito mesmo que o senhor tenha se disponibilizado, e mesmo com esses problemas de saúde, o senhor pôde estar aqui com a gente hoje. Então, a gente agradece muito mesmo. Obrigada, professor Percival, a todos, e a gente pode encerrar, então, né? Podemos? Sim, né? Então, tá. Obrigada mais uma vez, e a gente encerra por aqui a nossa aula inaugural. E sejam bem-vindos, viu, mestrandos? É uma longa jornada.